Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are possible. Only. Momento de meditação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados se fizeram participantes do Espírito Santo, provar uma boa palavra de Deus e o século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É impossível que um joio se torne trigo, ou um trigo um joio. Nós lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Nós lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, o parágrafo 343 em diante. Eu pensei, aí está aquela escritura, mas algo me deteve. Então eu comecei a pensar,
aqui está onde ele falou de volta aqui. No princípio, não lançando o fundamento morto do arrependimento no começo, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, e aqui ele diz, novo, seja outra vez renovados para arrependimento, mas prossigamos à perfeição, deixando estas coisas para trás. Então eu comecei a ler. Então li o verso seguinte: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, receba a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Quando eu li aquilo, algo simplesmente me estremeceu, e eu pensei, Senhor, aquilo não diz a respeito ao David, porque tu fizeste aquilo. Ele estava orando pelo Dr. Roy David, porque ele tinha chamado ele de marionete, e ele foi orar pelo Dr. David, Roy David. E quando Deus mostrou Hebreus capítulo 6 para ele, e ele pensou se era por causa do Dr. David, e eu comecei a virar a página e tive que voltar a isto outra vez. É impossível que os que já uma vez forem iluminados voltar a isto novamente. Então eu pensei, Senhor, o que é isto? O que tu queres dizer, Senhor? E eu virei e voltei para a minha caverna para orar sobre isto. E quando eu o fiz, eu vi um globo girando e era totalmente redondo, muito bonito o globo todo, e eu vi um homem vestido de branco rodeando. Ele tinha uma sacola em sua mão, ele estava semeando sementes enquanto dava a volta. Ele andava ao redor da curvatura da terra, e logo que ele subiu do outro lado, ali veio um sujeito vestido todo de roupas pretas, um sujeito esperto, deslizando assim, olhando, e ele tinha uma semente, e ele estava jogando algo atrás disto, enquanto andava ao redor da terra, observando todo mundo. Eu fiquei ali e vi a visão. O profeta de Deus viu aquela visão do globo da terra, dois semeando, um homem de branco semeando a boa semente, e um homem vestido de preto semeando joio, enquanto o outro passou, fez a curvatura da terra, o outro veio atrás, um sujeito esperto, olhando para todos os lados, desconfiado, era a semente do joio. E o profeta disse, foi isto que Paulo estava falando aqui, porém é impossível que um joio se torne trigo, ou um trigo um joio. Você compreendeu isto? É impossível que o joio se torne um trigo, e o trigo se torna joio.
falando da eleição. É impossível? Hebreus 6. É isto que Paulo estava falando, que o joio se torna um trigo e o trigo se torna joio. Pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, foram participantes do dom do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e do poder do mundo que há de vir, caírem e se renovarem outra vez. Ouça o que ele disse: pois a chuva sempre cai sobre a terra para molhá-la e para vesti-la aqui e prepará-la, porém os espinhos e galhos são rejeitados. Agora, pois, deixando os rudimentos e doutrinas de Cristo, vamos à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento e obras mortas para com Deus, e fé, e assim sucessivamente, e doutrinas de batismos, imposição de mãos e coisas. Vem, e crente carnal, de volta naqueles dias, exatamente como é hoje, gostam de dizer: bem, eu pertenço à igreja, eu arrependi, eu subi, eu fiz uma confissão, eu fui batizado. Bem, eles descansaram naquelas reformas carnais. E o que isto faz? Isto produz joios. O que a perfeição faz? E o trigo da palavra de Deus, ele está usando isto com a sua palavra, é uma semente. Ela nascerá. Isto depende de qual semente está semeada em seu coração. Se você vai à igreja só porque você tem medo do inferno, se você se une à igreja só porque você tem medo, você não quer ir para o inferno, você ainda é um joio. Se você se une à igreja só para ser popular, você ainda é um joio. Se você fez todas estas coisas formais para serem feitas, e isto é tudo que você possui, você ainda é um joio. Mas um verdadeiro cristão genuíno marcha em direção à perfeição, até que o mundo esteja morto e você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é impossível para aquele homem alguma vez cair. Isto é o que a Bíblia diz. Veja como aquilo se compara com o restante das Escrituras. Veja como isto está bem ali em seu lugar. Como pode isto dizer aqui? O homem que uma vez foi salvo nunca pode se perder. E vir até aqui dizer: mas se você está perdido e blasfema, é impossível? Claro, se você é um blasfemador, você não é um cristão. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldição. São João 4. Ninguém falando pelo Espírito de Cristo chama Jesus maligno. Cada Espírito de Deus que está na igreja cristã concorda com tudo que Deus disser. Nós lemos aqui e dizemos: ele foi ferido por nossas transgressões,
pelas suas pisaduras fomos curados. A velha mente carnal diz: os dias de milagres já passaram. Eu sou o Dr. Jones, bem, não existe a tal coisa como cura divina. Não existe tal coisa como religião sentida no coração. Vocês são um punhado de manufaturados, são emotivos, bem? É isto tudo que há. Não há nada. Somos presbiterianos, somos luteranos, ou seja o que for, nós sabemos onde estamos firmados. Mas o que diz o Espírito de Deus? Jesus Cristo, o mesmo aqui. Amém. Diz o Espírito de Deus, ele concorda rapidamente com a palavra. Sim, Senhor, está bem aí. Vem o que eu quero dizer agora. Estas reformas carnais operam a morte, disse Paulo. Mas onde a vida, esta perfeição, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Eu lhe darei vida eterna e levantarei no último dia. Tudo que o Pai tem me dado virá a mim, e nenhum deles estará perdido. Não pode estar. Então, aqui está o que isto faz. O que isto faz? As pessoas pensam que aquilo faz o povo se perder. Irmão, você não serve a Deus sob um olhar de censura de uma serpente. Deus não é um destes sujeitos com chicote de couro que te dirige por aí. Ele é um Pai, Ele é amor. Deus é amor. E a Bíblia diz em São João: aquele que ama é de Deus. Você ama a Deus. Eu não amaria se eu saísse e bebesse nesta noite. Eu nunca bebi em minha vida. Porém, se eu saísse e começasse a beber, eu não teria medo de apanhar. Esta não é a razão pela qual eu não vou fazer isto. A razão pela qual não faço isto é porque eu o amo. Ele me ama. Não são obras da lei, não é algo que eu tenha que fazer, é porque Ele já fez algo por mim e eu o amo por isto. Aí está você. Então, com aquele Espírito ali, o qual está prometido, eu lhe darei vida eterna e eles nunca perecerão. Ele mentiu ou ele disse a verdade? Ele disse a verdade. Então, vê você como isto interpreta? A impossibilidade é o homem cair depois de estar na graça. Ele não pode, ele pode cair, claro, mas não voltar ao arrependimento, de volta ao lugar e fazer de novo as velhas obras. Aí está o que o profeta de Deus tem nos mostrado, que é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Como o profeta viu essa visão
dos dois semeadores, um semeando a boa semente, o outro semeando o joio. É impossível o trigo se tornar joio e o joio se tornar trigo. Deus os abençoe com esta palavra de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.